Existe um botão de reinicialização dentro das suas células agora mesmo. Não é uma metáfora. É literal. Um sistema de limpeza celular tão poderoso que ganhou um prêmio Nobel. E você tem acesso a ele. Pode ativá-lo. Pode amplificá-lo. E pode começar a fazer isso hoje mesmo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Você provavelmente está a sabotar este processo sem saber. Está a esmagar a sua autofagia. No meio de um jejum, está a destruir o próprio sistema que deveria salvá-lo e não faz ideia de que isso está a acontecer. Deixe-me mostrar-lhe o que está realmente a passar-se dentro do seu corpo e, depois, vou mostrar-lhe o protocolo exato para triplicar a autofagia enquanto jejua. Não ao longo de semanas, mas em minutos. Literalmente em minutos. Isto não é uma teoria rasteira. É a ciência que ganhou o Prêmio Nobel de 2016. Yoshinori Ohsumi foi premiado pela descoberta da autofagia. E é por isso que este assunto é tão sério. É biologia celular real que funciona na prática. Mas antes de chegarmos ao protocolo, deixe-me falar sobre algo que todos sentimos. Certamente lembra-se de quando tinha 20 anos, de quando podia comer um belo prato de bacalhau ou um cozido à portuguesa e sentir que isso se transformava instantaneamente em pura energia. Naquela época, a comida não era um fardo com o qual o seu corpo lutava, mas sim o combustível que usava de forma brilhante e eficiente. Naquela época, você sentia-se jovem metabolicamente. No entanto, a maioria das pessoas chega aos 30 ou 40 anos e tudo isso muda. Começa a comer e sente que o alimento não gera a mesma vitalidade de antes. Sente-se pesado, sente-se lento. O seu corpo parece funcionar em câmara lenta e o seu metabolismo parece cansado. Sente-se velho. E não é apenas um cansaço passageiro. É um envelhecimento metabólico real. Esse sentimento não é algo inevitável que tende a aceitar. Não é apenas o peso da idade. É o resultado das suas mitocôndrias a desistirem e do seu sistema de limpeza celular a desligar-se. É a autofagia a falhar, mas a boa notícia é que pode reiniciar este sistema ainda hoje. As suas mitocôndrias lembram-se de como queimar gordura e de como ser eficientes, mas estão enterradas debaixo de lixo celular, proteínas danificadas e resíduos que o seu sistema já não consegue limpar. É aqui que entra a autofagia. Pense nisto como a equipa de limpeza que percorre as ruas de Lisboa após as festas dos santos populares. Se essa equipa não aparecer para remover os restos e o lixo acumulado, a cidade fica estagnada e deixa de funcionar corretamente. A autofagia é essa equipa de limpeza das suas células, que entra em ação para remover as partes disfuncionais, as peças partidas e a maquinaria danificada que já não serve para nada. Para compreender por que é que se sente metabolicamente velho, temos de olhar para o que acontece no coração das suas células. As suas mitocôndrias são as verdadeiras centrais elétricas do seu corpo. Estas pequenas estruturas são responsáveis pela produção de ATP, que é a moeda de energia que permite que você pense, ande e mantenha o seu coração a bater a cada segundo. Quando as suas mitocôndrias são saudáveis e eficientes, você sente uma vitalidade transbordante. No entanto, o estilo de vida moderno, marcado pelo consumo constante de alimentos e açúcares, transformou estas centrais elétricas em depósitos de entulho. Imagine o que aconteceria se a equipa de limpeza urbana de uma cidade como Lisboa decidisse parar de trabalhar logo após a noite de Santo Antônio. O lixo acumulado nas ruelas estreitas impediria a circulação, atrairia pragas e acabaria por paralisar toda a cidade. Nas suas células, o cenário é idêntico. Proteínas danificadas, organelos que já não funcionam e resíduos metabólicos acumulam-se sobre as mitocôndrias, sufocando a produção de energia. Este acúmulo gera o que chamamos de estresse oxidativo, um estado em que a célula produz mais danos do que consegue reparar. É aqui que a autofagia se torna a sua maior aliada. O termo significa literalmente comer-se a si próprio, mas não de uma forma destrutiva. É um processo de reciclagem inteligente,
onde a célula identifica o que é inútil ou perigoso, tira esses componentes e transforma-os em novos materiais saudáveis. Sem este mecanismo, as suas mitocôndrias tornam-se ineficientes, o que explica por que razão uma pessoa de 40 anos se sente cansada mesmo depois de uma noite de sono, enquanto um jovem de 20 anos parece ter energia infinita. Ao ativar a autofagia, você está a limpar o caminho para que as suas fábricas de energia voltem a funcionar na sua capacidade máxima. Agora que entendemos a importância de limpar este lixo, vamos focar-nos no como. O maior segredo para acelerar este processo chama-se preparação. A maioria das pessoas inicia um jejum de forma abrupta, mas se quiser triplicar os resultados, tem de agir no dia anterior. O grande obstáculo da autofagia é a insulina. Esta hormona é excelente para o crescimento e para armazenar nutrientes, mas funciona como um interruptor que desliga a limpeza celular. Quando a insulina está elevada, o seu corpo entende que há abundância de recursos e que não precisa de reciclar nada. Por isso, para maximizar a limpeza durante o jejum, precisa de baixar a insulina previamente. No dia anterior ao seu jejum, deve reduzir drasticamente o consumo de hidratos de carbono. O objetivo é manter-se abaixo das 50 gramas de hidratos, focando-se em gorduras de alta qualidade. Utilize o nosso azeite virgem extra, que é o verdadeiro ouro líquido para a saúde das mitocôndrias, como abacate, nozes e manteiga de qualidade. As gorduras não provocam picos de insulina, o que permite que o seu corpo comece a esvaziar as reservas de glicogênio do fígado. Para tornar este passo ainda mais poderoso, recomendo a refeição que imita o jejum na noite anterior. Pode optar por um pedaço de queijo curado com uma dose generosa de azeite. Esta combinação dá ao seu corpo a saciedade necessária, mas mantém os níveis de açúcar no sangue estáveis. Ao fazer isto, você vai para a cama com a insulina baixa e as reservas de energia em declínio. O resultado é impressionante. Enquanto uma pessoa comum precisa de 18 horas de jejum para atingir o pico da autofagia, você conseguirá alcançar esse estado em apenas 12 ou 14 horas. Isto significa que, no momento em que acorda e inicia oficialmente o seu dia de jejum, o seu sistema de limpeza celular já está a meio do caminho para a ativação total. Você está a ganhar tempo e a garantir que cada minuto do seu jejum seja dedicado à reparação profunda. Muitas pessoas acreditam que a fome é o inimigo a ser combatido durante um jejum, mas a ciência diz-nos exatamente o contrário. A fome não é uma emergência. É um sinal. Quando sente o seu estômago a reclamar, o seu corpo está a libertar uma hormona chamada grelina. Na medicina, chamamos-lhe a hormona da fome. Mas para quem procura a longevidade, ela é o sinal de partida para a limpeza celular. A grelina diz às suas células que não há nutrientes novos a chegar e que é a altura de mobilizar recursos internos. É nesse preciso momento que a autofagia se liga de forma intensa. No entanto, o problema da sociedade moderna é que fomos treinados para comer ao primeiro sinal de desconforto. Precisamos de aprender a distinguir 3 sensações muito diferentes. A primeira é a pontada de fome, que é apenas um pico temporário de grelina. A segunda é a fome real, que é uma necessidade metabólica de nutrientes acompanhada de fraqueza. E a terceira é o apetite, que é um desejo psicológico. A maioria de nós nunca sentiu fome real. Sentimos apenas apetite ou pontadas de fome. Se conseguir reconhecer essa pontada de fome e simplesmente sentar-se com ela durante 15 a 20 minutos, algo maravilhoso acontece. A sensação passa, a grelina atinge o seu pico e estabiliza, e o seu corpo começa a produzir energia internamente a partir das suas próprias reservas. É neste intervalo de 20 minutos que a autofagia deixa de ser um processo lento e passa a ser uma máquina de limpeza ativa. Não quebre o seu jejum por causa de uma sensação passageira. Encare a fome como o seu sistema de limpeza pessoal, a entrar em ação no seu quarto de dormir para mudar os lençóis e limpar o pó. Para elevar este processo a um nível superior, vamos introduzir o que chamo de empilhamento de sinais. Se quer triplicar a velocidade da autofagia,
não pode apenas ficar sentado à espera. Quando sentir aquela pontada de fome de que falamos, é a altura ideal para fazer exercício leve. Não precisa de ser um treino intenso no ginásio, basta uma caminhada de 10 a 15 minutos ou alguns alongamentos dinâmicos. Quando se exercita num estado de jejum e com a grelina elevada, os seus músculos exigem energia imediata. Como não há glicose disponível vinda da comida, o corpo é forçado a retirar o açúcar restante da corrente sanguínea e, logo de seguida, a recorrer à gordura armazenada. Mas o efeito mais profundo é que o exercício é, por si só, um dos indutores mais poderosos da autofagia, conhecidos pela ciência. Ao combinar o sinal do jejum com o sinal do movimento, você está a criar uma resposta exponencial nas suas células. É como se estivesse a dar ordens de limpeza vindas de duas direções diferentes ao mesmo tempo. Além disso, existe um efeito neurológico fascinante. Quando se move enquanto tem fome, o seu sistema nervoso muda de estado. Em vez de o seu cérebro lhe dizer que precisa de comida, ele percebe que você está em movimento e que precisa de combustível eficiente. Por isso, ele abre as portas das reservas de gordura. Após 10 minutos de movimento leve, a sua fome desaparece subitamente. Isto acontece porque as suas células estão agora a queimar gordura de forma brilhante e a fornecer-lhe toda a energia de que necessita. Você não está apenas a queimar calorias, está a reparar a sua maquinaria celular a uma velocidade que a maioria das pessoas nunca experimentará. Este é o poder de usar a biologia a seu favor em vez de lutar contra ela. Para levar a limpeza das suas células ao limite absoluto, existe um segredo guardado nas proteínas de choque térmico. Estas moléculas são conhecidas na biologia como proteínas acompanhantes, porque a sua função principal é guiar e facilitar a autofagia. Elas garantem que as proteínas velhas e deformadas sejam corretamente encaminhadas para o centro de reciclagem da célula. Durante o seu jejum, deve expor o seu corpo ao calor, pode ser através de uma sauna ou de um banho bem quente. O objetivo é permanecer cerca de 20 a 30 minutos numa temperatura entre os 37 e os 40 graus Celsius. Quando o seu corpo sente este calor, ele entra em modo de proteção e dispara a produção destas proteínas mestras. Além de acelerar a limpeza, o calor aumenta o fluxo sanguíneo, enviando mais oxigênio para as células, e estimula a produção da hormona do crescimento, que é vital para a reparação dos tecidos. Esta combinação de jejum e calor cria um efeito de sinergia onde cada sinal amplifica o outro, transformando o seu corpo numa verdadeira fornalha de rejuvenescimento. Pode também usar compostos naturais para apoiar este processo, sem interromper o estado. O chá verde é rico em compostos que estimulam diretamente a autofagia. O café preto sem açúcar fornece polifenóis que aumentam o foco e a energia. Até o resveratrol encontrado na casca das uvas tintas das nossas regiões vinícolas pode ser um aliado poderoso se consumido de forma pura. No entanto, de nada serve todo este esforço se cometer os erros que destroem a autofagia em segundos. O erro mais comum é o consumo de BQAs, ou suplementos de colagênio durante o jejum. Embora estes produtos ajudem a manter o músculo, eles ativam uma via chamada mTOR. O mTOR é o oposto exato da autofagia. Enquanto a autofagia ordena que a célula limpe e recicle o mTOR, ordena que a célula cresça e construa. Quando o mTOR se liga, a limpeza para imediatamente. É uma supressão direta e brutal. Se consome BCAAs ou caldos de ossos ricos em proteínas durante o jejum, você está a desligar o sistema que tentou ativar. Pode até perder peso, mas perdeu o benefício da renovação celular e do rejuvenescimento metabólico. O segundo maior erro acontece no momento de terminar o jejum. Muitas pessoas passam 18 horas sem comer e depois atacam uma refeição carregada de hidratos de carbono como massas arroz ou pão. Isto provoca um pico massivo de insulina, que funciona como um alarme de incêndio nas suas células, fazendo com que a autofagia pare de forma abrupta. A forma correta de quebrar o seu jejum é através de uma estratégia que sustente a limpeza celular. Deve manter os hidratos de carbono num nível extremamente baixo, idealmente perto de zero, e focar-se em gorduras e proteínas moderadas.
Escolha alimentos ricos em espermidina, que é um dos mais potentes indutores de autofagia conhecidos pela ciência. A espermidina encontra-se naturalmente em queijos curados de alta qualidade em cogumelos e em alimentos fermentados. Ao quebrar o jejum com um pedaço de queijo velho ou peixes gordos, você permite que a insulina permaneça baixa. Isto engana as suas células, fazendo-as acreditar que o processo de limpeza ainda deve continuar. Com esta técnica, você consegue estender a janela de reparação profunda de 16 horas para talvez 24 horas mesmo, tendo terminado o seu jejum. Ao aplicar este protocolo completo, você não está apenas a somar benefícios isolados, mas sim a multiplicá-los de forma exponencial cada etapa que discutimos, desde a preparação com baixo teor de hidratos de carbono até a exposição estratégica ao calor e ao exercício, leve funciona como uma engrenagem que acelera o motor da sua reciclagem celular. Se seguisse apenas um jejum padrão, obteria um aumento de cerca de 12%. No entanto, ao empilhar estas técnicas, o aumento real é de 200 a 300%. Isto acontece porque está a ativar múltiplas vias biológicas ao mesmo tempo e a enviar ordens de limpeza de várias fontes diferentes. É a diferença entre tentar limpar uma grande mansão sozinho com uma vassoura ou contratar uma equipe industrial completa com tecnologia de ponta para fazer o serviço em metade do tempo. Vamos olhar para o que vai sentir ao longo desta jornada, entre as 10 e as 12 horas de jejum, seguindo o nosso método de preparação. A sua clareza mental será absoluta, os seus neurônios estarão menos sobrecarregados pelo lixo celular e a sua capacidade de foco será superior a qualquer momento da última década. Entre as 12 e as 14 horas, sentirá uma onda de energia estável e revigorante. Não haverá quebras de tensão, nem aquela sonolência típica. Isto acontece porque as suas mitocôndrias estarão a produzir combustível puro a partir da sua própria gordura de forma extremamente eficiente. À medida que avança para a marca das 18 ou 24 horas, terá a sensação real de estar limpo por dentro. É uma leveza física e mental, difícil de descrever por palavras, mas que se reflete no seu humor, na sua disposição e na forma como o seu corpo se move. Após uma semana a praticar este protocolo de forma consistente, o seu metabolismo terá sido completamente reiniciado. Não sentirá mais aquelas quebras de energia dramáticas. Após 2 semanas, a sua sensibilidade à insulina terá melhorado significativamente, permitindo que o seu corpo queime gordura de forma contínua, e ao chegar ao final de 4 semanas, as mudanças serão visíveis para todos. A sua pele terá um aspecto mais jovem. O seu sono será mais profundo. Você sentirá que o seu relógio biológico andou para trás, porque na verdade as suas células tornaram-se biologicamente mais jovens. Muitas pessoas perguntam: como é possível manter este protocolo de renovação celular no nosso dia a dia, especialmente com a nossa cultura rica? O segredo é saber quando ligar o botão da autofagia e quando permitir que o corpo entre em modo de crescimento. Em Portugal temos o hábito de fazer muitas refeições pequenas. No entanto, agora sabe que esse hábito de petiscar constantemente é o que mantém as suas mitocôndrias sufocadas em lixo. Para integrar este método na sua rotina, pode escolher 2 ou 3 dias por semana para aplicar o protocolo completo de triplicação da autofagia. Se tiver um jantar especial onde sabe que haverá mais hidratos, use o dia seguinte como seu dia de limpeza profunda. Aplique o primen de manhã. Outro ponto fundamental é a nossa paixão pelo café. A bica matinal pode ser a sua maior aliada se for utilizada sem açúcar e sem leite. O café preto puro não quebra o jejum e os seus polifenóis estimulam a autofagia. Use esse momento para focar a sua mente e preparar as suas células. A sustentabilidade deste processo depende da sua visão a longo prazo. Não olhe para isto como uma dieta passageira, mas como um seguro de saúde. Ao limpar regularmente os seus detritos celulares, você está a reduzir drasticamente a inflamação sistêmica que está na base das doenças modernas. O povo português é conhecido pela sua resiliência e pela sua ligação à terra. Use essa força ancestral para retomar o controle sobre a sua biologia. O conhecimento que adquiriu hoje é uma ferramenta poderosa que o coloca à frente de 99% da população que sabota a própria saúde. Concluímos assim este guia detalhado. O processo de autofagia
é um dos mecanismos mais bonitos da natureza, e ele está à sua espera para ser ativado. Não adie mais. O seu corpo tem uma capacidade de cura e regeneração que muitas vezes parece milagrosa, mas que é puramente biológica. Confie na ciência, confie no seu sistema de limpeza interna. Comece o seu desafio de uma semana hoje mesmo e sinta a diferença na sua própria pele. Experimente a satisfação de ter novamente a vitalidade e a força que tinha aos 20 anos. Partilhe os seus resultados e ajude outros neste caminho, porque uma mente sã num corpo são é o maior tesouro que qualquer ser humano pode conquistar. Este é o início de uma nova fase da sua vida